Retornando com essa nossa entrevista de hoje com o neurolinguista Vitor Patrick, ele é montesclarense e está participando do programa Os Incríveis, o Grande Desafio. Esse programa é patrocinado pelo programa de TV a cabo National Geographic e oferece um prêmio de R$100 mil no final. E as pessoas que estão participando é para ver quem tem a melhor memória. Ele está concorrendo com feras, com mentes brilhantes e já está na final. Como é que você descobriu esse programa, ô Vitor? Na verdade, foi eles que me descobriram. Ah, eles é que descobriram? Foi, assim, um dia me ligaram e falaram sobre... tem um programa que a gente está trabalhando sobre pessoas que têm habilidades mentais e nós vimos aqui num blog que você faz um trabalho diferenciado, trabalha desenvolvimento mental e eu queria conhecer como é que é esse trabalho seu. E aí eu achei estranho, achei que era trote, né? Porque, poxa, me achar aqui em Montes Claros aqui, eu falei, poxa, deve ser trote, mas tudo bem, eu vou conversar. E aí eu fui explicando o meu trabalho e o pessoal da produção achou muito interessante. Falei, nossa, você é o cara, você tem que participar do programa. Nesse programa vão ter as mentes mais extraordinárias do Brasil, com várias habilidades, memória, cálculos mentais, são diversas áreas. E você tem um potencial incrível, eu acho que você tem que participar. Aí eu fiquei assim, meio desacreditado, né? Falei, poxa, mas logo eu? Nesse monte de gente, mais de 180 milhões de brasileiros, eu vou estar no meio desse pessoal? Falei, bom, comecei a conversar com o pessoal, fomos trocando telefonemas, e aí eu comecei a perceber que era verdade, que era sério. Eles passaram para mim e-mail mostrando a questão do programa, a autoridade dele, a questão de todo o suporte que eles tinham. Também já tinha acontecido na Europa, como que funcionou o programa. E aí eu vi que realmente era algo sério. E aí eles falaram da minha parte, que eu teria que memorizar um conteúdo de informações. E aí depois eles definiram que seriam as revistas, né, as capas das revistas da National Geographic. Só para mostrar para o nosso telespectador, a revista é essa, para quem não conhece. A National Geographic tem a revista e tem um programa no canal fechado de televisão. Essa aqui é a revista. Então você teve que memorizar... Eu tive que memorizar para a primeira etapa 100 revistas. 100 revistas? 100 capas de revista da National Geographic. Memorizar detalhes como a descrição da capa, a edição, a data, a manchete. E você teve quanto tempo para fazer isso, para memorizar essas 100 capas? Eu tive um prazo de 30 dias. 30 dias? Um mês para memorizar. Então dá o quê? Dá mais de 3 por dia? Dá mais de 3 por dia, exatamente. E aí agora na segunda etapa eu tenho mais 60 revistas. E na primeira etapa você concorreu com quantos concorrentes? São 5 episódios, né? Cada episódio tem 4 pessoas. No primeiro tinha uma outra mocinha que tinha habilidade de memória também, de longo prazo, que ela memorizou quebra-cabeças. Teve um outro rapaz que ele tem o ouvido absoluto, então ele ouve um som e ele consegue perceber a nota musical dele. E ele teve que colocar taças com água e entonar elas, dar entonação musical, né? Colocar notas e depois tocar uma sinfonia nela. Incrível também a habilidade dele. Teve um outro rapaz que tinha que montar cubos mágicos, 3 cubos mágicos, né? Cubos fazendo estratégias de cálculos mentais e raciocínio lógico e também memória. Mas como é que você ganhou essa primeira etapa? É um júri que decide? Como é que foi? Nessa primeira etapa, cada um tinha que completar seu desafio. Sei. Né? Então, completado o desafio, quem tivesse completado ia para a votação do público. Então, nessa primeira etapa, dos 4, 2 conseguiram concluir. Foi eu e foi o rapaz do ouvido absoluto. E aí, depois que esses 2 foram para a final desse primeiro episódio, aí teve a votação do público. Na votação, eu fiquei em primeiro lugar e fui o primeiro a ser o finalista, e com a votação de 77%. Então foi uma votação bem expressiva. Então quem, na verdade, decide quem vai para a final é o público. É uma vez concluído o desafio, né? Porque tem alguns que acabam não concluindo. Não conclui que... Então, por exemplo, se você não acertasse as 100 capas, você estava eliminado, né? Se eu errasse uma letra, eu já estaria eliminado. Então eu não podia errar uma única letra. Então tinha que ser muito preciso. Então quem conclui o desafio vai para o público decidir. Vai para o público decidir. Você foi com mais um e você ganhou. Exatamente. E você está na final. E a final vai ser quando? A final agora em dezembro, meados de dezembro. Essa primeira etapa que você ganhou alguma coisa? Já na primeira etapa, cada pessoa que ganha e vai para a final já recebe R$10 mil.
Então você já está com 10 mil no bolso. Já. E vai concorrer agora a 100 mil. E agora essa finalíssima vai ser como? Continua sendo capa de revista? No caso meu, sim, vai ser as capas de revista, só vai aumentar o número. Era 100 e agora vai passar para 160. Na primeira etapa, 100 revistas, eles escolheram 10 para eu falar os detalhes das revistas. Nessa segunda agora... Essa escolha é aleatória, né? Você é não aleatória, sabe... exatamente. Tem alguns participantes, convidados especiais que estão no programa, que aí eles selecionam as capas. Esse programa é apresentado pelo Cazé, né? Pelo Cazé, exatamente, o Cazé Peçanha. Então, aí eles selecionam, os convidados selecionam, na primeira etapa, selecionaram 10 revistas aleatórias, e aí eu tinha que falar esses detalhes sem errar uma única letra. E agora, na segunda etapa, são 160 revistas. Você vai ter que decorar 160 revistas, 160 capas de revistas. Exatamente. Já está decorando? Já está memorizado. Já está tudo memorizado? Já está tudo memorizado. Então, agora é só chegar na final e fazer participar do desafio. E quem são... As outras etapas já decidiram quem é que vai concorrer com você, né? Sim. Você já sabe quem são os concorrentes? Praticamente sim. Porque agora estão passando os programas... Porque assim, quando a gente está gravando lá o primeiro episódio, a gente não vê o outro participando. A gente só está vendo agora que o programa está indo ao ar. Né? Então, como cada episódio, até a gente... Afinal, vão 5. Exatamente. Até a gente que participou do programa, nós estamos assistindo assim, vibrando como se estivesse assistindo um amigo que estivesse participando do programa. Então a gente acaba torcendo, até é engraçado no dia que eu estava assistindo, que eu estava torcendo até para mim. Mas assim, bem divertido. E aí, agora que a gente está vendo quem realmente está indo para a final. E esses outros 4 candidatos que vão disputar com você, quais são as áreas deles? 5, né? 5. São 5. 5 com você, né? 5 comigo. Então são 4 que vão disputar com você. Isso, exatamente. Então, tem eu na parte de memória de longo prazo, tem o Felipe Lima, que é na área de memória de curto prazo, que ele teve que memorizar. Qual a diferença de longo prazo e curto prazo de memória? O de longo prazo é aquele que a informação está bem organizada e bem memorizada de forma acessível. Então, em qualquer época, passados-se anos, você consegue acessar essa memória. A de curto prazo, devido a ela ter um estímulo rápido e não estar armazenada de forma que possa ser acessível a longo prazo, então ela se torna de curto prazo. Essa é a diferença. Cita um exemplo aí. Por exemplo, vamos supor que você me passa um número de telefone, aí você fala, eu repito umas 5 vezes mentalmente. Ainda eu preciso daqui a pouco eu vou pegar um telefone e ligar. Então eu consigo lembrar e ligar. Aí depois eu não acesso mais. Não se botar na agenda. Exatamente, não põe na agenda. Então eu usei ali agora e não tenho mais acesso, porque o estímulo foi rápido. Agora vamos supor que eu quero esse telefone para a minha vida inteira. Aí eu vou usar algumas estratégias para organizar melhor na mente essa informação, trabalhar ela com o visual e colocar ela em lugares estratégicos. E aí, toda vez que eu precisar dessa informação, é como se eu estivesse indo a um porto, pegar um navio onde que eu deixei lá. Ele vai sempre estar ali, naquele lugar ali, acessível a mim. Então, essa é a diferença de estimular a memória de curto e de longo prazo. Então, foi bom eu saber que eu tenho memória, então, é de longo prazo. Porque se você me falar um telefone aqui, daqui 5 minutos eu já esqueci. Mas se você me perguntar quem foi o prefeito de 1960 em Montes Claros, eu sei. Quem foi o presidente da Câmara, eu sei. Eu tenho memória então de longo prazo. Aí, tá vendo? Então todos nós temos essa capacidade. Essa é a diferença, né? Exatamente. Memória de longo prazo e de curto prazo. Igual a forma que você estimulou a memória para esses fatos, para essas informações, você pode usar outras estratégias para estimular, por exemplo, memorizar telefones, memorizar contas, para você memorizar outras informações, como, por exemplo, preparar para um concurso que envolve leis, que envolve informações de português, de raciocínio lógico. Então, basta você ter uma estratégia para memorizar essas outras informações e torná-las também de longo prazo. Quer dizer que qualquer pessoa pode desenvolver a memória? Qualquer pessoa. Jovem e velho? Tanto faz. Mas eu acho que o velho tem mais dificuldade, não? A única dificuldade para a pessoa mais velha é só a crença. A crença é um fator que pode nos limitar. A crença ela é geradora de bloqueios mentais. Quando a pessoa fala assim, não consigo fazer isso é difícil demais. Aí, a partir dessa crença, a mente agora começa a agir a partir dela. Então, nós temos, por isso que tem essa ciência chamada programação neurolinguística, ela descobriu isso, por isso que tem esse nome. Que o nosso cérebro é programado a partir da nossa interação entre a linguagem verbal e não verbal com o cérebro. Então, quando a gente diz, eu não consigo fazer isso, e a gente imagina não fazendo, o cérebro ele vai agora executar esse programa. É um bloqueio. Agora, quando a pessoa acredita, não, eu vou memorizar, eu consigo, ela consegue.
Henry Ford já dizia, se você acredita que algo é possível ou se você acredita que não é possível, das duas maneiras você está certo. Então tudo depende da crença. É igual, às vezes o aluno tem dificuldade de aprender matemática e ele colocou na cabeça, a matemática é difícil, não vou aprender. Ele acabou de gerar um bloqueio, acabou de gerar um programa que a mente dele está executando. Então se ele chegar e falar assim, matemática não é difícil nem fácil, eu vou aprender. Só dele falar internamente, de forma convicta, ele já vai estar programando a mente para começar a aprender. Ele vai estar aberto para descobrir outras formas de aprender. Isso é o que acontece com os maiores gênios da humanidade. Eles simplesmente acreditaram além do que as pessoas acreditavam. Um exemplo, Thomas Edison, né, onde que um repórter chegou para ele e falou assim, poxa, você já tentou mais de 1000 vezes fazer a lâmpada, desiste. E a resposta dele, eu já descobri mais de 1000 maneiras de não se fazer a lâmpada. Para fazer eu só preciso de uma e eu vou conseguir. Conseguiu. E conseguiu. Então a crença dele é o que nós chamamos de crença desafiadora. E tem outros que têm uma crença limitante, ou seja, essa crença dele atrapalha ele. Então, acreditando sempre é possível. Sempre é possível, porque a mente, ela tem a capacidade de gerar recursos. Tudo que tem ao nosso redor hoje, toda a tecnologia, ela foi desenvolvida e criada pela mente humana. Lógico. Então, quando, por exemplo, não existe televisão e eu imagino na minha mente a televisão, eu começo a buscar os recursos para que aquela minha imaginação se torne realidade. É assim que funciona com as descobertas. Então, quando a pessoa simplesmente pensa numa coisa e acredita que não é possível, aquilo não se torna possível por meio dela. Mas outra pessoa pensando na mesma coisa, torna possível. Por isso que às vezes 2 pessoas têm a mesma ideia, aí de repente a outra executa. Aí aquela que não executou, poxa vida, eu pensei nisso e não fiz. Se eu tivesse feito, eu estaria bem hoje. Ô Vitor, mas existem pessoas mais inteligentes que outras. Tem pessoas que desenvolvem mais essa capacidade inteligível, né? Que é a capacidade de flexibilidade mental. Você não acha que nascem pessoas mais inteligentes que outras, não? Tem pessoas que nascem com essa capacidade. Na verdade, todos nós temos praticamente a mesma capacidade de desenvolver. Só que tem pessoas que recebem estímulos muito mais cedo. Então, elas acabam desenvolvendo mais rápido. Por exemplo, no Oriente, todas as crianças elas são estimuladas pelo sistema educacional para elas se tornarem gênios a vida inteira. Todo mundo nasce gênio, isso é o fato. Só que quando você mantém o estímulo, continua estimulando a genialidade, que é a criatividade ao lado direito do cérebro, ela continua desenvolvendo a vida inteira. E já tem outros lugares que não desenvolvem essa capacidade da criatividade, da flexibilidade mental. Então a pessoa acaba se limitando a vida toda. Então aí é onde que tem a diferença da pessoa que... Como é que você analisaria isso aqui no Brasil? Você que tem essa experiência de fora. Por exemplo, com esse estudo que eu tive fora, lá eles estimulam os estudantes para que eles trabalhem muito a criatividade o tempo todo. Então os estudantes acabam desenvolvendo essa inteligência. Que inteligência é a capacidade de você usar a memória de uma forma mais flexível. Vamos supor que eu preciso trocar uma lâmpada numa casa e lá em casa não tem uma escada. Eu posso usar coisas da minha memória, por exemplo. Eu sei que uma cadeira eu posso colocar algum objeto em cima, numa mesa eu posso colocar um objeto em cima, eu posso locomover a mesa e colocar uma cadeira em cima e subir. Eu estou fazendo o mesmo princípio de uma escada usando outro recurso. Isso é inteligência. É a sua capacidade de usar o que você tem na sua mente de uma forma inovadora e que traz um recurso melhor e que resolva o seu problema. Então, é a capacidade de resolver problemas de forma criativa e rápida. Nós vamos para mais o último intervalo comercial e no próximo bloco nós vamos continuar conversando sobre o programa. Porque, na verdade, o Vitor Patrick está concorrendo a um prêmio de R$100 mil e era agora no mês de dezembro. Então nós vamos conversar, nós começamos a conversar e paramos, vamos continuar conversando sobre esse programa. 1 minuto.